vamos lá, Evangelho de Marcos, capítulo 8, e a partir do versículo 10, e vamos meditar mais uma vez na palavra de Deus nesta manhã. E entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para a região de Dalmanota, e saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Os discípulos de Jesus foram homens escolhidos por ele, homens diferentes um do outro, procedentes de suas famílias, cada um com o seu jeitinho, como nós, mas foram eles que foram participantes bem de perto da missão de Jesus, quando Jesus esteve aqui na terra. Então, era quase praticamente 24 horas seguindo o mestre, andando, aprendendo. A cada dia uma nova experiência, um novo desafio. Os ensinos do mestre eram conselhos, ora o mestre pregava para eles, mas também tinha as correções, como vamos estar aqui compartilhando com você neste texto aqui do fermento dos fariseus. Mas também eles presenciavam e sentiam os milagres, as bênçãos, as maravilhas. E era tão gostoso estar com o mestre, que doçura, que maravilha, senti-lo de perto, o seu olhar, os seus ensinos, mesmo as suas correções, mas que tudo concorria para o bem de cada um, naquele aprendizado tão maravilhoso que eles tiveram bem pertinho do mestre. E dessa vez, eles estavam... havia encerrado um acontecimento de um grande milagre. Foi o milagre da segunda multiplicação dos pães e peixes. Nós podemos confirmar isso no mesmo capítulo, a partir do versículo 1 até o versículo 9. Terminado aquele acontecido ali, o mestre os convida, no versículo 10, onde lemos, você que está nos acompanhando, e o mestre faz uma reação. O mestre entra logo no barco com os seus discípulos. O mestre tinha pressa. E eles, como os seus seguidores, eles tinham que estar perceptíveis. E às vezes Jesus sentava em uma sinagoga, às vezes estava num barquinho, às vezes andava calmamente, não é, devagarinho, atendendo um e outro da multidão. Mas às vezes havia aqueles momentos de rápido, bora, entra todo mundo, venham. E foi isso que ocorreu, entraram logo no barco e vem com a gente nesses detalhes, porque é muito interessante. Enfim, você não se notifica, não é? Não se identifica como seguidor, seguidora de Jesus, e se faz necessário a gente ter esses entendimentos dessas reações que o mestre deixou como aprendizado para a gente. E ao irem a esta região de Dalmanota, não é? A partir do versículo 11, o evangelista Marcos, ele inclui outros personagens nesta história. O evangelho de Mateus também conta essa mesma história, capítulo 16, do versículo 1 a 12, não é? Todos dois falam sobre estes personagens, que eram eles os fariseus. E naquele encontro ali com Jesus, eles começam a disputarem com Jesus. Gente, essa classe de gente, eles nunca tinham harmonia, eles nunca tinham a doçura com Jesus. Comportamento e a característica de fariseu era de aborrecimento, de malícia, de crítica, de murmuração, de comprar briga.
Mas Jesus não era disso. E aqui é bem detalhado, aqui no Evangelho de Marcos, que eles começam a disputar com Jesus, pedindo um sinal do céu. Vamos parar aqui um pouquinho e comentarmos um pouco, lembrando que o ministério de Jesus, gente, era um ministério recheado de, como acabamos de falar a respeito dos discípulos que vivenciaram isto com Jesus, milagres, maravilhas, tinha tudo o ministério de Jesus, sinais, e aparece esses indivíduos pedindo mais alguma coisa, tipo assim, faz isso pra gente crer em ti. Mas a fé e a credibilidade espiritual não é baseada apenas no que Jesus faz. É nele. Aleluia! É no Senhor. Se Jesus fizer milagre ou não, convém a mim crer, convém a mim ter fé, aleluia, é desse jeito, o caminho é esse, porque a nossa fé não é só baseada, senão a gente vai ficar mal acostumado a só dizer, venha, faça, eu quero cura, e aqui já fica um alerta, segura aí nesta manhã, se Jesus me curar, eu vou crer, se Ele me der, eu vou ter fé nele, eu vou amá-lo. Não é por aí. E foi isso que esses indivíduos aqui, essa classe mal educada, fariseu, Mateus dá mais um detalhe também, que havia os saduceus, e já explicando a diferença de saduceu e fariseu, é que fariseu eram mais ligados nas questões religiosas, saduceu mais na questão política, e eram inimigos, viu? Cada qual guerreava pelo seu, o que eles defendiam. Mas, para acusarem Jesus com suas malícias, se juntavam com esses objetivos. Às vezes não ocorre isso. Tem alguém que não se junta para amar, para ajudar, para apoiar, mas para acusar, para murmurar. Às vezes, tem famílias, às vezes, assim. É um desunido com o outro, mas quando mexe com alguém dali, já se juntam até para guerrear e ser tudo contra todo mundo. E essa classe de gente fariseu eram assim. E eles fazem essa exigência pedindo um sinal do céu a Jesus. Não é? Até que Jesus tinha que fazer para eles, mas... Aleluia! Como eu gosto de Jesus! Eu sinto o mestre aqui nesta manhã. Obrigado, mestre. É que Jesus não é o meu nem o seu empregado. E não é o nosso empregado de dizer, faça assim, eu quero assim, me cure agora, realize isso comigo. Não! Fariseu estava pedindo ali um sinal naquele momento que eles queriam. Então, Jesus, para eles, deveria fazer o sinal que eles queriam no céu. Mas se fosse em outro momento que Jesus fizesse algum sinal, como eles não estariam pedindo, né? Não era a vontade deles em outro momento, então Jesus não deveria fazer. E Jesus sabe ensinar muito bem a essa classe de gente. Jesus dá um não para eles e ainda faz um aviso. Versículo 12 vem com a gente. Suspirando profundamente em seu espírito, disse, por que pede essa geração sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. Jesus não faz nenhum sinal naquele momento. E também já determina que se outro dia, outro momento, futuramente, chegassem exigindo, solicitando sinal, alguma coisa, também não faria. Aleluia! Ha! Como eu gosto de Jesus. É assim. Segura aí nesta manhã, não é conforme a tua vontade, eu quero assim, faça assim, se não fizer eu rasgo a Bíblia, saio da igreja, não vou, que isso? Que isso? Tá que nem fariseu? Saduceu?
Aí Jesus já dá a determinação. E aqui fica um aprendizado para a gente. No versículo 12, Jesus dá um suspiro. E eu trouxe aquela ajudinha que a gente gosta. O significado dessa reação que Jesus fez, suspiro, significa respiração profunda e prolongada, seguida de uma expiração audível motivada por um incômodo físico ou psíquico ou alívio de satisfação. O suspiro, ele pode ser dado em momento de preocupação, algum pensamento que lhe traga angústia, né? Ou ele pode ser dado em também um momento de alegria, que você se espantou com aquela surpresa tão boa. E dessa vez aqui, esta reação de Jesus, eu gosto dos detalhes, vem com a gente nos detalhes, é que é tipo Jesus dizendo, eu estou por aqui com vocês. Mas aqui fica a lição do mestre. O mestre não continua discutindo com eles, como dizemos na linguagem, não é comum para a gente entender, batendo boca, porque esse tipo de gente, não adianta estar perdendo tempo com ele, porque a gente vai se prejudicar, vai piorar, não é? Então, Jesus faz aquela reação, tipo, como um desabafo de alguma coisa, dá aquele suspiro profundo, né, prolongado, e aqui Marcos detalha bem, e suspirando profundamente. E a outra reação de Jesus é que Jesus se afasta das costas e vai-se embora daquele local. Segura aí nesta manhã, aleluia! Como eu sinto o meu mestre falando com a gente e nos tratando nesta manhã. Talvez você aí no meio da sua família, dentro de casa, ou onde você está convivendo, você está tipo por aqui. Talvez você diga, irmã, eu estou indo dormir suspirando e acordo suspirando de tanta coisa que está me ocorrendo, me cercando. Mas calma, não precisa se desesperar. Não adianta estar abrindo boca, fecha a boca, segura esta palavra nesta manhã. Se afaste, viu? Mantenha a distância, você vai complicar, vai ficar ruim para você. Segurou a palavra, aleluia. Olha aqui o que Jesus fez. Jesus dá o suspiro prolongado. Aproveite agora, dê um suspiro comigo assim para desabafar um pouco e depois dê aleluia, aquela glória, porque você já dá um alívio, melhor do que estar batendo boca, discutindo. Ah, mas eu gosto de expor minhas razões, eu gosto de dizer minhas verdades. Comigo é assim, eu falo, eu digo, você está piorando. Olha a lição do mestre aqui. Jesus se afasta das costas, versículo 13, vem com a gente, e deixando-os tornou a entrar no barco e foi para outro lado. Jesus é assim. E Jesus retorna à viagem, agora junto com os discípulos. Não há aqui detalhes na narrativa, nem de Mateus, nem aqui em Marcos, de que os discípulos participaram daquele momento de fariseu querendo comprar briga com Jesus. Não sei se eles permaneceram no barco esperando Jesus ou se presenciaram todo aquele cenário ali entre fariseu, Jesus e fariseu. Mas aqui as claras do texto diz que ele tornou a entrar no barco e bora da partida. E os discípulos seguem viagem. Só que o cenário ali do barco havia acontecido algo. Os discípulos, eles haviam esquecido de levar pão. Versículo 14, vem com a gente. E no barco não tinha consigo senão um pão. Vocês perceberam aqui este detalhe do Evangelho de Marcos? Mateus também traz este detalhe. E isto marcou tão profundamente, porque lembrando que Jesus, ao entrar com os discípulos no barco, ele havia terminado de realizar um grande milagre, que foi a segunda multiplicação de pães e peixes.
Inclusive, o resultado deste milagre, havia muitas sobras de pães e peixes. Jesus havia ordenado que eles ajuntassem, que organizassem. Tudo isso era aprendizado do mestre para eles. E eles depressa entram num barco com Jesus e se esquecem de levar pão. E já segure aí uma palavra aí, segure aí um aprendizado aqui dentro, é gostoso. Os aprendizados, detalhes, é que quando a gente nos identificamos como seguidores de Jesus, a gente precisa estar atento, gente. Percepção ligado, sadia, não é? Aquilo ali era para eles ter feito, não custava nada. Jesus terminou o milagre, mandou ele juntar os pães. Veja que muitas coisas que eles faziam, era o mestre ordenando, junta o pão, faz assim e tal. Era Jesus ensinando a eles. Eles poderiam, nenhum se lembrou de ao menos levar pão no barco e ficaram, o que foi que gerou? Sentimento de culpa. E quando Jesus já está dentro do barco, não é? Havia se afastado dos fariseus, Jesus aproveita aquele momento ali a sós com ele. Enquanto o barco, né, seguia a viagem, Jesus aproveita para ensiná-los. E o versículo 15, Jesus faz aqui, abre a boca para trazer ricos ensinamentos a todos eles. Jesus diz no versículo 15, ordenou-lhes dizendo, olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Aí eles nada entenderam. Estavam preocupados com aquela falha deles, porque foi uma falha. E é necessário que discípulo de Jesus, seguidor, seja organizado, porque o mestre é organizado, perceptível, detalhista com as coisas. Porque a gente pensa que Jesus vai descer do céu para fazer tudo. Lavar os pratos, dirigir o carro, pagar as contas. Não. O mundo espiritual não é por aí. Esses detalhes é comigo, é com você, é conosco, querido e querida. Então, eles ficaram preocupados. Eita, possivelmente deve ter sentido uma fomezinha por ali. Cadê pão? Tu tem pão aí? Tem pão aí? Eita, eu não trouxe não. Eu também não trouxe pão não. Eita, quantos pães sobraram do milagre da segunda multiplicação e a gente não trouxe nenhum pão. Aí quando Jesus passa a ensiná-los no barco, falando do fermento dos fariseus, o ensinamento de Jesus, o sentido era espiritual. Mas eles ligaram, sabe a quê? Ao pão, porque este produto é ligado a este tipo de alimento. Aí eles começaram a discutir ali entre eles, a conversar ali baixinho entre eles. E aqui vem com a gente o detalhe de Marcos, versículo 16, diz... E arrazoavam entre si, dizendo, é porque a gente não tem pão. Tu te esquecesse. Foi tu que se esqueceu. Jesus ensinando uma coisa e eles entendendo outra coisa. Isso aí foi sentimento de culpa, podemos dizer, do desleixo dele, do releixo dele, né? Do descuido deles. Aí Jesus, conhecendo tudo, como eu gosto do mestre, Jesus dá aquela olhada assim para eles, dentro do barquinho, conhecendo eles ali, foi o pão que tu se esqueceu nessa conversa. Aí Jesus diz o versículo 17, vem com a gente, acompanha aí, diz, para que arrazoais que não tendes pão? Não consideraste nem compreendeste ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido. Gente, haja paciência com aqueles discípulos. E a gente não é diferente não, viu? Eu e você é desse jeito. Jesus está dizendo uma coisa e tem gente que está entendendo. Jesus, o que mesmo, Jesus? Se ligue, viu? Se liga aí. Aleluia. É assim. Jesus, vocês estão discutindo o que aí? Eu não estou falando assunto de pão, coisa nenhuma. Inclusive, Mateus dá este detalhe. Aí Jesus trouxe para eles umas características que deixou a desejar, gente, nos discípulos.
Eram homens que acompanhavam o dia a dia, via milagre, via bênção, via ensinamento, via pregação. Estava com Jesus ali, estava com Jesus no barco, estava com Jesus na sinagoga, caminhava com Jesus pelas ruas e ainda era tudo desligado, tudo aéreo. Olha a lição, olha a lição! Jesus dá aquele olhar assim. Vocês estão falando em pão aí? Eu estou falando do fermento do fariseu e eu trouxe até aqui uma ajudinha, né? Aquela ajudinha para a gente entender, já que Jesus falou em fermento. Então, o significado de fermento, no sentido literal, é uma substância carregada de micro-organismos, fungos e levedos, que em contato com outras substâncias, massa de pão ou outro tipo de alimento, ele altera a composição natural desses alimentos, numa reação química chamada fermentação. Como ocorre a fermentação? É uma reação silenciosa, vagarosa e progressiva que pouco a pouco vai transformando a massa, alterando o sabor, a sua aparência e sua composição. Pouco a pouco vai eliminando a essência natural. E Jesus fez a comparação dos ensinamentos dos tais fariseus, tipo este produto aqui, esta substância chamada fermento. Porque os ensinos daquelas criaturas, gente, era perigoso. Eu fiz aqui rapidinho, quero compartilhar com você aí, querido telespectador, querido ouvinte, que tem paciência a essas ajudinhas. Olha só os ensinamentos de fariseu, como eles se comportavam. Eles se achavam cheios de conhecimento das leis, história judaica. Gostavam muito, viu, de corrigir. Demonstravam sempre aparência de retidão. Ensinavam e exigiam regras inalcançáveis. Eles gostavam muito de mostrar e de aparentar aparência pública com senso de devoção espiritual, de demonstrar para o povo que estava perto de Deus, não é? Eles também eram muito assim desejosos de terem maior vitória em debates ali entre eles. Quem entende é a gente é que sabe das... É por isso que odiavam Jesus. Enfim, gente, eles eram tão cheios de si que eles próprios não enxergavam que precisavam de um Salvador. Eram essas criaturas aqui. E Jesus, ali no barco, ensinando aos seus discípulos, os adverte sobre isso. Porque eles tinham aquelas conversas muito bonitas. Eles tinham aquele jeito. E muita gente até acreditava neles e até parava para dar atenção, para ouvir, não é? Aí, como Jesus viu que os discípulos ainda estavam muito frágeis, e eu destaquei aqui, número 1, a identificação, as características, Jesus ali corrigindo. Jesus dá aquela olhada assim dentro do barco. Número 1, e diz, vocês ainda têm coração endurecido. Vem com a gente no versículo 18. Tende olhos e não vede. Jesus chamou eles de cegos espiritualmente. Vocês têm ouvidos e ainda não ouvis. E não vos lembrais. 4 características. Coração endurecido, número 1. Número 2, cegos espiritualmente. Número 3, surdos espiritualmente. E o entendimento alheio, fechado por fora das coisas de Jesus. Naquela correção ali, parece um pouco contundente, daquele olhar assim para todos eles, enquanto o barquinho vai navegando. Hora do mestre corrigir, mas vocês ainda estão longe. Se liguem! Corações endurecidos, eu não multipliquei os pães, eu não estou nem falando desse pão aí, porque isso aí, como eu falei já aqui, era de responsabilidade deles, de levar o pãozinho, de cuidar. Eles não eram discípulos para ajudar o mestre, então o mestre não estava nem... Porque Jesus estava sem suportar os fariseus, aí Jesus já aproveita o momento para aplicar ensinamentos a eles ali, não é, dentro do barco, advertindo
divertindo dos fermentos, do fermento dos fariseus. E olhe que Jesus fala de dois fermentos, do fermento dos fariseus e do fermento de seu Herodes, que dominava, que governava. Era Jesus abrindo a mente, os olhos dos discípulos. Se liguem! Eu estou falando isso. Segura aí nesta manhã. Se ligou? Há quanto tempo Jesus vem advertindo e você está com o fermento do fariseu, já está fermentado. Eu não vou não, eu não gosto não, eu não quero ir para a igreja não, eu não gosto dessa zoada, eu não gosto de esse povo. Para que tá orando alto? Para que tá dando glória? Não é? Para que tá contribuindo? Cuidado! Ah, como o Senhor nos trata nesta manhã. Sinto o seu olhar aí para você, dizendo: que é isso? Você não era assim. Você orava, jejuava, lia a palavra, era dedicado, era de cooperar, era de chegar cedo. Aí hoje tá cheio de pra que isso? Eu acho que Jesus só quer o coração e quer a mente, e quer as ações, e quer os sentimentos, e quer tudo, tudo, tudo. Cuidado para não resultar com sentimentos dos discípulos. Coração duro, olhos cegos, ouvidos espirituais surdos, entendimento fechado, porta aberta, brecha para entrar fermento de fariseu, fermento de malicioso, fermento de murmuração. Tem pessoas que têm hábito, tudo murmura, tudo tá ruim. Tudo não gosta. Ah, não gostei disso não. Ah, eu não passo. Não, isso não precisa, não precisa. Que isso? O Senhor nos acorda nesta manhã. É a advertência dele estar aqui. E a série é Ensinamentos, não é? Ensinamentos de Jesus. Eu sinto o olhar do meu mestre aqui comigo nesta manhã. E para você aí também, de se ligue. Cuidado, porque eu estou no barco. Eu estou no barco. Eu estou no meu barco. Ele diz para mim: eu estou no teu barco, Saronita. Ele está no teu também. Ele está no nosso barco. Pronto a nos ajudar, a nos ensinar, a dar o que é bom. Então não tem nada de estar saindo do barco e ir atrás de fermento de fariseu. Porque se você quer bênção, se você quer vitória, no barco onde Jesus está, tem tudo, tudo para minha, para sua e para nossa vida. Amém e amém. Oh, aleluia!